espectro, para você ficar por dentro. O que é espectro? Espectro é um OVNI espiritual. Por exemplo, é um espírito que você não sabe quem é esse espírito. Você está entendendo? É o chamado espectro. O espectro pode ser um anjo, pode ser uma alma de gigante e pode ser uma alma penada. E aí existem vários fatores que podem mostrar se esse anjo é bom, se é ruim, ou se esse anjo ele é um guardião, é um territorial. Entendeu? Um deles é o anjo bom ou espectros bons mostram as costas e também os pés. Todo espectro que não mostra os pés nem as costas é mau. Todo. E aquelas almas que são vistas em filmadora, em câmera de vigilância, que não mostra os pés, ali se trata de uma alma penada. Ela tem mais ou menos acima do pé um palmo cortado. Eles não mostram o pé. Entendeu? E não mostra as costas de jeito nenhum. Eles dão a volta assim, ó, né? Os anjos bons, como por exemplo o potente, maravilhoso, anjo Miguel, ele quando ele aparece, ele mostra as costas. Sim, eu já vi as costas dele. E Miguel, Melquisedeque, anjos de luz, eles mostram as costas, mostram o rosto, entendeu? Eles não têm. Agora, nem o outro demônio, ou espírito não de luz, como capa preta, chucaveira, eles não mostram as costas de jeito nenhum. Né? Uma certa vez eu vinha da rádio, era meia-noite, eu chutei uma macumba, eu era jovem, eu fazia programa no lugar do pastor e eu vinha a pé para casa, todo dia. De 10 à meia-noite era o programa e eu vinha mais ou menos meia-noite e meia para casa, todo dia, todo dia. Um dia encontrei um feitiço no meio da estrada. Então eu disse, eu não tenho medo do diabo. Aí onde a gente às vezes se engana, a gente não deve se meter naquilo que não é chamado. Não se meta em macumba, não se meta em feitiço, que não tem nada a ver com você. O perigo da oração é muito grande. Então eu chutei, né? Eu chutei esse feitiço e tem uma champanhe, né, nesse feitiço. E aí, eu chutei esse feitiço, a champanhe, que tem a garrafa bem grossa, né? Ela rolou e quebrou. E eu saí com meu paletó velho e meus discos de vinil na mão. E saí. Tenho medo do demonial. Isso quer dizer imaturidade, né? Imaturidade espiritual. O feitiço lá não tinha nada a ver comigo. Então, eu devia me manter longe. E aí eu fui andando. Quando eu fui andando, da garrafa quebrada, se levantou um espectro. E ele tinha capa e chapéu. E esse espectro correu para entrar dentro das minhas costas. E me deu um empurrão. E eu olhei e disse, eu não tenho medo de você porque eu sou crente. Então ele subia mais ou menos na altura de 20 metros e mergulhava nas minhas costas. E quando ele batia nas minhas costas, eu caminhava para frente. Aí eu dizia, Satanás, eu não tenho medo de você, sangue de Cristo tem poder. E isso foi uma... E quando eu lançava palavras nele, ele sentia como fosse tapas, sentia como fosse energia. Então ele se afastava, mas ele não dava as costas. Ele se afastava, mergulhava de novo. Aí, batia nas minhas costas, disse, Satanás dos infernos, demônio, sangue de Cristo tem poder, eu te queimo, eu te derroto. Né? Mas aí ele vinha de novo, ele tinha uma capa, se eu não me engano, era preta ou vermelha, não me lembro, que eu tinha o quê? 20 e poucos anos, 21 anos. E eu disse, sangue de Cristo, Satanás. Veja aí, o perigo da oração, Joilson de Assis. Eu não devia ter me metido com essa macumba. E aí, ele vinha de um lado, eu, sangue de
Cristo tem poder. Parece que era um tiro que dava nele. Pá! Pá! Ele fazia mesmo assim. E ele arrodeava geralmente pro lado esquerdo. Ele rodeava assim, ele não dava as costas, ele rodeava de frente. E aí eu metia fogo nele de novo. E isso, 1h da manhã, ó, o sangue de Jesus está em poder. Queijão. Ó, o sangue de Jesus está em poder, ó, está em poder. Aí lá vinha ele de novo, nas minhas costas. Pá, sangue de Cristo tem poder, Satanás do inferno, demônio. Pá, eu metia fogo nele. E essa briga foi até chegar na minha rua. Eu digo, eu não tenho medo desse demônio. Tenho não. Ali eu estava errado, sabia? Estava errado ali. Eu estava me metendo numa coisa que eu não tinha sido chamado. Então eu comprei uma briga de graça. Quando eu fui entrando na minha rua, né? Eu fui entrando na minha rua, uma voz me falou sem sotaque nenhum. Então, onde tinha um demônio, devia ter um anjo. Espera aí que daqui a pouco eu respondo sua pergunta. Não repita muito não, que o sistema cancela você. Tá? Espera aí, deixa eu terminar esse assunto que eu respondo sua pergunta. Então, ó, uma voz chegou para mim e disse: tu és crente, mas teu pai, que meu pai estava desviado na época, e tua mãe não são. E aí eu me preocupei. Eu disse: esse cara vai atacar minha família. Aí eu virei para ele. Aí ele estava lá em cima, diante de Jesus Cristo, gente. Quem tem dor de visão sabe o que eu estou falando. Ele estava uns 30 metros de altura, como fosse assim um voador, magneto. Não tem aquele magneto dos filmes, né? O magneto do filme. Aquele cara que voa, Homem de Ferro, coisa assim. Ele e a capa voando no ar. Ele estava com muita raiva, né? Porque eu tinha mexido na oferenda dele, né? Eu errei, porque você vai se meter naquilo que você não é chamado, você não tem legalidade para isso. Mas eu estava cheio do óleo, né? Cheio da unção. Então eu pensava que eu podia fazer qualquer coisa. E aí onde entra o pastor de libertação, exorcista, ele tem que orientar os crentes católicos. Não se meta naquilo que não é chamado, por favor. Senão eles atacam você. Se um casal pede para você intervir, porque tem um demônio separando, você intervém. Mas se não pedir, se você intervir, o demônio vai para tua casa. Era isso que o demônio estava seguindo. E quando eu olhei para ele estava lá em cima, isso quase 1h da madrugada. Eu com meu paletózinho velho, os discos de vinil, Afonso Augusto, Shirley Cavalhais, Maristela, e eu... Aí parecia aquele filme, Velho Oeste. E a voz disse: você é evangélico, é crente, mas seu pai e sua mãe não são. Aí eu disse: epa! Virei as costas pro demônio, e ele não virou as costas para mim, não. Virei a frente, né? Aí eu fiquei olhando para ele, eu me lembro como fosse hoje, gente. A idade passa, mas a memória fica. Aí eu olhei para ele, aí eu olhei o chapéuzão na cabeça, né? Não dava para ver a cara, porque ele estava meio distante, a capa voando. Gente, parecia um filme. Aí eu olhei, eu estava na minha rua. Aí eu disse: o que é que eu vou fazer? Pronto, eu vou travar esse demônio aí. Tá? Aí eu disse: olha, eu ia passando, o feitiço estava na rua. E eu quebrei. Mas você não pode me seguir. Era para ter batido o pé no chão. Hoje a gente sabe de outras técnicas, né? Bateu o pé esquerdo no chão. Mas aí eu disse com tanta fé, eu disse: olha, demônio, eu te repreendo em nome de Jesus. Você não vai me seguir, nem vai para minha casa, porque o sangue de Cristo tem poder. Ele vai te derrotar agora. Existe uma barreira entre eu e você agora, e você não pode passar daqui. Vá embora. Aí eu olhei para ele assim, ele... Isso não foi questão de fechou o olho e abriu, não. É como eu estou aqui. Eu disse: olha para mim. Eu te proíbo, Satanás, de você passar por aqui. Vá embora.
vá embora. Aí eu olhei para a cara deles, vá embora, vá. Aí ele fez, parecia uma pessoa voando, parecia diante de Jesus Cristo, parecia um homem voando, um homem de capa com chapéu. Aí ele pegou, sem dar as costas, foi se retirando para o lado esquerdo. Foi se retirando para o lado esquerdo, foi embora. Aí eu virei as costas e fui cantando. Eu quero trabalhar para o meu Senhor. Lara, 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 lara. Fui para casa, né? Graças a Deus. Então, os espectros, não existe só demônio e anjo. Veja aí no nosso canal, tipos de demônios. Existem 3 tipos de demônios. E existem dezenas de espectros. O que nós nos enganamos é isso. Nós pensamos que só existe demônio e anjo. Não só existe demônio e anjo. Existem espíritos, alma penada, alma de gigante. Existe muita coisa. Então, isso pode ser um demônio, um anjo caído. Isso pode ser um espírito. Veja a diferença entre espírito e demônio. Pode ser uma alma de um gigante, pode ser um territorial. Então, a pessoa é como, às vezes, o cabelo é virose, tudo é virose nesse mundo, tudo é virose, né? E às vezes não é, às vezes inflamação, treco-treco. Então, não só existe anjo e demônio. Existem no mundo espiritual espectros. Espectros OVNIs de espíritos. A gente não sabe que tipo de espírito é. Então, como você não sabe que tipo de espírito é, não se meta com eles. Viva a sua vida e seja feliz. Só ataque os demônios se eles reatacar. Ou se você tiver legalidade contra eles. Aí eles vão ter que dobrar perante você. Mas, fora disto, não se meta nessas questões, porque você vai estar trazendo problema para você mesmo. Não dê uma de exorcista sem ser. Até na Igreja Católica, não é todo padre que expulsa demônio. Tem um padre especialista nisso. Está entendendo? Agora, se eles cruzar seu caminho e quiser prejudicar você, aí você é um guerreiro de Deus. Mas não faça nada. Está entendendo? Não faça nada, senão o demônio entra dentro de você e acaba com você. E você não sabe que tipo de espectro é. Por exemplo, você chega numa montanha e vê um homem. Que homem é este? É um anjo? É um demônio? É o quê? Você está entendendo? Então, daqui que você venha saber o que é bom que você se afaste. Você está dentro d'água, viu uma cabeça subindo e descendo, saia da água. Você não sabe o que está ali dentro, não. Ele pode puxar você pelo pé. Você está entendendo, gente? Até os anjos de Deus, às vezes, assustam nós. Eu me lembro que, na campanha de São Miguel Arcanjo, para Deus livrar as almas, né? Eu vi, onde eu estou sentado aqui, eu vi o Miguel. 2 da manhã, 3 da manhã, quando eu vim para o estúdio orar, eu caí de bunda no chão. Fiquei com medo, era um ser grande. Uma visão que eu não estava esperando. Né? Aí depois foi que eu fui pensar, eu vi as costas dele, eu vi a cara dele. Né? Então não é do mal. Aí fiz um vídeo pedindo perdão a ele, porque eu maltratei ele, né? Mas ele sabe que a gente é meio burro mesmo. Né? Ele sabe que a gente é humano. Eu fiz com medo. Eu não sabia quem era que estava ali. Mas a gente não estava fazendo a campanha do São Miguel Arcanjo. Então, mas eu não esperava ver ele. Eu não me achava digno. Eu acho que eu ainda não sou, não sei, não sou. E ver ele no tamanho real dele, do jeito dele, né? Então, para mim, isso foi uma honra tremenda. Mas que eu caí de bunda no chão, caí. Eu caí e saí me arrastando para trás, que eu não sabia quem era que estava ali. Tá entendendo? Mas graças a Deus. Obrigado, Miguel. Eu sei que tu me compreende, que tu não é muito sábio. Né? Então, assim, você pode maltratar um anjo de Deus, sem saber, e pode aceitar um anjo do diabo, pensando que é de Deus.
espectros é um tipo de OVNIs. É um espírito não identificado. Por exemplo, tem um amigo meu que é seu Batista. O seu Batista morreu com 98 anos, 99 anos, foi? Foi 99 anos, seu Batista. Não, foi 99 anos. Seu Batista casou com Dona América, que eu amo tanto. É um dos casais que eu mais amo. Ele casou, né? Aí foi pra guerra. Aí quando ele ia pra casa de Dona América, ele pegava ali perto de Tibau, Rio Grande do Norte, ali perto de Mossoró. É uma cidade linda, praieira, que as pessoas lotam a cidade nos feriadão. Quando você vai sem ser feriado, você anda e dorme no meio da rua. Mas no feriado, é tanto carro que a gente passa uma hora para sair de uma rua para outra, né? Tibau. Quem conhece Tibau? Tibau é maravilhoso, Tibau, né? Eu tive lá várias vezes. Aí seu Batista ia da casa de ia para a casa de Dona América. E o caminho melhor na época era pela praia, que a casa de Dona América é quase vizinha à praia, a casa da mãe de Dona América é quase vizinha à praia. Então, se ele fosse pela cidade, naquela época não tinha muitas estradas, eram caminhos estreitos, esquisitos, então era melhor pelo mar. Então ele saiu do quartel, foi lá para a casa da sogra, né? E ele foi ali, caminhando pela praia de Tibau. E quando ele estava caminhando, aquela poeirinha da água, do mar, ele caminhando ali, ele com aquela roupazinha de militar dele, ele me contou essa história, né? Aí ele começou a olhar uma pessoa parada olhando para o mar. Ele disse, quem será essa hora, quase 2 da manhã, né? Nesse esquisito. E aí ele disse, eu vou andando, confiando na farda, né? Que estava fardado, mas estava desarmado, né? Tem cuidado, não puxa uma arma para um anjo ou para um territorial. Se você puxar, você vai ter que usar. Se você estiver armado, um extraterrestre pode te eliminar a qualquer momento, ou um anjo. E aí, ele foi andando e ele notou que aquele ser não era pequeno. Era um ser de 3 metros de altura. Então ele, arregalando os olhos, e começou a se aproximar daquele ser, e ele notou que aquele ser tinha asas. E ele disse, é o meu caminho. Tem a beira da praia, a praia estava vazia, como é o nome? A praia cheia, né? A maré estava baixa. Ele só vou passar bem pertinho da água. E ele naquele medo, o que eu faço? Eu corro, eu volto, eu passo, e o ser não ameaçava ele. E quando ele começou a aproximar, ele viu que aquele ser brilhava, como fosse clítoris, aquele negocinho que bota em papel. E tinha asas, e tinha 3 metros de altura. Então ele arregalou os olhos, e a coluna toda se arrepiou, que se a coluna se arrepiar, é alguma coisa muito forte espiritual, né? Então esse ser estava mais ou menos uns 5 metros da praia, e ele foi passando na beira da praia. E o ser estava em cima da barreira, olhando para a praia. Então ele passou, e isso é um amor, né? Aquele tempo Dona América, né? Se fosse eu voltava todo cagado. Aí casaram, viveram 75 anos de casado. É o casal mais abençoado da minha cidade, né? É Dona América e seu Batista. Aí ele disse, pastor, eu passei com tanto medo. Eu sabia que aquele cara não era deste mundo. Ele tinha asas. Você viu, seu Batista? Vi. Tinha asas atrás dele. E então eu passei pisando na água e ele na barreira da praia. E eu passei, eu olhei de rabo de olho assim, ele olhando para mim. Quando eu cheguei perto, ele já olhou. Então eu andava e olhava para ele, e ele olhava para mim, eu olhava de rabo de olho assim. E passando, passa logo, rapaz, passa logo, passa. E ele disse que o maior medo dele foi quando ele virou as costas para o ser, que ele estava com medo de olhar para trás,
ou aquele ser pular em cima dele, e ele, o coração, e ele, ai, Nossa Senhora, tenha misericórdia, meu Jesus, meu Deus. Eles eram muito católicos, sempre foram muito católicos. Ele é da Companhia das Almas, ela também, né? E ele, Nossa Senhora, tenha misericórdia, meu Deus, tal. E quando ele chegou lá na frente, ele olhou, o ser ainda estava lá. O ser não saiu. É como se o ser estivesse pensativo, olhando para o mar. E olhando para o mar, estava sozinho. Aí ele engoliu seco, olhou e o ser ainda estava lá. Aí o ser deixou de olhar para ele, estava olhando para o mar. Aí ele disse, obrigado. Aí saiu, né, para a casa da sogra, porque o serviço militar tinha terminado, ele tinha ido para a casa da sogra para dormir por lá. Ele casou com Dona América. Dona América tinha 14 anos, né? Viveram 71 anos de casado, muitos filhos, casal abençoado. Então ele chegou lá, né? Quem é esse ser? Me diga uma coisa, ele é do bem ou do mal? Qual foi a dica que esse ser deu? E aí eu pergunto para você, já que a gente está ao vivo, quem foi que seu Batista viu? Foi um ser do bem ou um ser do mal? Vamos ver a participação de vocês? Vamos lá, gente. Então, espectros é um espírito não, a priori, né, não identificado. Pode ser animal, né? Lígia fala asas. O que, Lígia? Renata diz do bem. Acertou, mas por que era do bem? Ana Maria, do bem, ele era iluminado. Ótimo, muito boa observação. Cláudia Beatriz, do bem. Mas ainda tem outro detalhe aí, que a irmã falou agora, a Lígia falou, mas ela não deu. Se estava brilhando, era do bem, sim. Mas às vezes o mal brilha também. Do bem, Maria Carvalho, Sula, do bem, viu as asas, costas, brilho, Thaís, pronto, olha aí. É porque na hora o cara não vê. Sim, Lígia mostrou as asas. Renata, um anjo. Então era um anjo que estava ali, era um guardião, ele estava fazendo alguma coisa ali. Ele não podia sair dali, alguma coisa, ele estava esperando a nave dele, ele estava esperando ir para outro lugar, ou alguma coisa vinha do mar para ele entrar. Ele estava ali quase 3 horas da manhã, era 2 e pouco da manhã, né? Virgem Maria lascou então era um ser do bem. E esse ser do bem, ele não deu nenhuma ameaça a seu Batista, né? Aí seu Batista disse, pastor, só acredita nisso que eu ouvi? Eu digo, acredito. Então, quais são as dicas? Iluminado, certo? 3 metros de altura, então um anjo, certo? E mostrou as asas, certo? Então, se fosse demônio, não mostrava as asas. Se tivesse algum brilho, era um brilho estranho, né? E a cara dele tinha um tom de ameaça. Então ele não ameaçou seu Batista. Eu acredito que era um príncipe, era um territorial, e esse anjo ainda deve estar lá em Tibau até os dias de hoje, né? Deve ser, eu não sei porque esse anjo apareceu lá, talvez Tibau deve ter algum mistério. Eu estive lá em Tibau, eu fui muito bem recebido por Tibau, até pela família do seu Batista, a família Dona América ali de seu Batista. O seu Batista é de Campina Grande, Dona América é de Tibau. Porque tem Tibau do Sul e Tibau do Norte. É o Tibau do Norte, é Tibau lá do Rio Grande do Norte, perto de Mossoró, depois de Mossoró, né? Se fosse do bem, por que estava comendo? Ou com medo, né? É porque aquele negócio, gente. A gente é fraco. Quem é forte? Quem é forte aí? Tá entendendo? Mesmo sendo um anjo, o cara se caga de medo. Não é todo mundo que tem um espírito preparado para ver um anjo. Eu trabalho com isso há 30 anos. Quando eu vim, eu caí de bunda. Então, é porque é uma coisa diferente. É uma coisa de outro mundo, né? De outro mundo. Então, se fosse uma alma de gigante, o gigante, ele é, assim, mercenário. Ele faz as coisas principalmente por ouro, né? Daniel diz, quem tem medo. Tem medo, o bicho daquele agarrar o cara 3 horas da manhã, na praia de Tibau, deserta.
E na época, 1970, Tibau era deserto. Ali, hoje não, tá rica. Os ricos compraram casas, fizeram casas enormes, né? Agora, se fosse um espírito de gigante, aí eu oferecia medo, porque ele pode atacar, pode não atacar. Isso é a mesma coisa com animal. Quando a gente fala em espectro, também é animal. Por exemplo, pombas brilhantes pode ser o Espírito Santo. Animais pode ser anjos e pode ser demônios. Entendeu? E o medo é do mesmo jeito. Por exemplo, você vai andando, aí vem um animal olhando para você. Pode ser um animal de verdade, pode ser um espírito. Você está entendendo? Então, como identificar um espectro? Primeiro, não se meta. Mas, se você se meter, o que você quer com esse espectro? Você vai procurar o espectro, fazer o quê? Se o espectro for mal, ele entra dentro de você. Entendeu? Os obsessores são espíritos encostos. Eles são escravistas, eles escravizam a pessoa. Né? Mas existe a lei dos espíritos obsessores. Ele não sai entrando em todo mundo, não. Entendeu? Tesouro, por exemplo. Aí, essa família, eu gosto muito dela. A gente se relacionava muito, né? Então, por exemplo, uma fazenda que tem uma aparição de uma procissão. Fato real, tá? Então, na fazenda, no sertão, a mulher casou com um senhor do sertão, e na fazenda do velho, aparecia na lua nova ou na lua cheia uma procissão. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus, Maria do puro amor, foi grande a sua fé. Lará, lará, lá, 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 lará, lá, 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 lá. E aí, esse irmão me procurou e disse: e aí, pastor? Aparece uma procissão, não é todo mundo que vê, não, mas muita gente vê. Eu digo: de quantas pessoas? Rapaz, é umas 100 pessoas, viu? Você vê as pessoas? Não. Só a procissão. Será que é demônios? Eu digo: demônios não vão cantar Ave Maria. Sabe o que é isso? Isso é tesouro. Eu falei para ele: é tesouro, Josa. Vamos lá e vamos pedir para os anjos entregar esse tesouro para nós. Eu sei a técnica de desenterrar o tesouro. Aí ele disse: vamos. É porque às vezes o espeto do ferreiro é de pau. A gente trabalha com isso e deixa. É como às vezes o cara está com remédio em casa, fica doente e está com remédio em casa. Então diz: olha, a gente vai e vamos fazer uma reza lá, uma oração, e esse tesouro vai ser entregue para nós. Isso não é demônio. Não, pastor. Os irmãos disseram que era demônio. Não, não é demônio, não. Isso aí é memória. E alguém foi para a procissão e levou moedas no bolso. E as moedas fizeram como um CD. Elas gravaram aquele momento. Então as almas que estão envolvidas nesse tesouro, quando chega na lua cheia, as pessoas leem: pastor, eu vi um pix para o senhor, está no nome da minha filha, Amanda, Mari Lúcia, obrigado. Um cheiro, tá? Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus com toda a minha fé. Seja bendita. Eu vou te dar outra bênção daqui a pouco. Então, deixa eu terminar esse assunto. Mas eu te abençoo em nome de Jesus. Então, aparições em fazenda pode ser... Qual o aspecto? Que espectro está aparecendo? Pode ser um territorial, pode ser um anjo, pode ser um demônio. Nesse caso, não era demônio. Nesse caso, era um tesouro. Mas como nós somos fracos, a gente ficou dizendo: vamos lá, Josa. Ele: bora. Vamos lá, Josa. Bora. Vamos lá, Josa. Um mês. Bora.
Vamos lá, Josa. Bora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nesse moído se passou um ano. E ninguém foi lá. Porque era o sertão, era muito distante. Por isso que às vezes Deus dá um tesouro pra gente e a gente não vai buscar, né? E aí o velho da fazenda morreu. A irmã veio para a cidade e arrendou a um casal de idosos para tomar conta lá da fazenda, né? Chegaram lá 3 baianos, uma baiana e 3 homens, 4, né? 4 baianos. Chegaram lá no carro, na fazenda, chegaram pro velhinho. Tudo bem, seu velhinho? Eles, tudo bem, meu filho. Nós queríamos ver aquelas pedras ali em cima, aquela serra. O senhor pode mostrar para nós? O velhinho disse, na minha casa só tem um pote cheio d'água e uma televisão veio a bateria. Ninguém vai roubar não. Eu mostro, meu filho, eu mostro. Aí foi um baiano com o velho, 2 baianos com o velho, ficou uma baiana e o baiano. O velho, essa aqui é uma pedra, essa aqui é outra pedra, essa aqui é outra pedra, essa aqui é outra pedra. De repente, o carro na frente da casa da fazenda. Aí o cara diz, eita, seu velhinho, os nossos amigos estão chamando. Aí o velhinho disse, eu não posso correr muito porque a minha perna... Tá bom, o senhor já fez demais, muito obrigado, viu? Um cheiro. Meu filho, se o senhor quiser pedra, o que mais tem aqui é pedra. Tchau. Desceram. Quando o velhinho chegou puxando a perna, estava tudo no lugar. A televisão velha, a bateria estava no lugar, o pote estava no lugar, mas na frente de casa existia uma pedra grande e eles conseguiram rolar essa pedra. Ninguém sabe se eles rolaram com alavancas ou botaram alguma coisa no carro e puxaram, né? E debaixo da pedra tinha uma forma daquela de 200 litros de água. Vavá, sabe o que é vavá? Vazia. Tinha uma botija, velho, lá, uma botija. Quando a dona procurou, né? Saber o que foi que houve, né? Foi no único hotel da cidade. Os caras disseram, não, o pessoal da Bahia. Como é o nome deles? Um se chama José e outro se chama Maria. É José e Maria? CPF, identidade? Tem não, peguei não. A placa do carro? Também não. Então, isso era um tesouro, gente. Tá vendo como é importante você saber a questão de espectro? Estava ali, aviso que havia um tesouro ali. Era muita grana. Era muito dinheiro. Então, esse pessoal da Bahia, pastor, os espíritos devem ter avisado a eles. E eles já vieram sabendo. Tá entendendo? Que a dona morou, né, nessa casa muitos anos, coitada, precisando de dinheiro. E na frente de casa, ter tanto dinheiro dentro de uma... Aquilo foi ouro, aquilo foi prata, aquilo foi coisa grande, meu irmão. E agora? E agora, José? E agora, José? José, para onde? E agora, José? Então, você saber, viu uma coisa, viu um cachorro, viu uma vaca, viu um ser. Então você tem que perguntar que tipo de espectro é esse. Se você perguntar para ele, ele diz. Ele é obrigado a dizer. Mas aí você não deve se meter até você saber quem é que está ali. Questão de exorcismo, quando a pessoa... Fulano, vem orar para fulano. Aí você pergunta, como é que está? Como é? Por quê? E pode ser uns ladrões batedor de carteira. E pode ser assaltante de banco. Estão armados. Então pode ser um demônio, um encostozinho. E pode ser um poltergeist. Aí lascou tudo. Entendeu? O pastor foi orar pela uma fazenda. O cara, tem um demônio lá. O pastor, vou
eu vou acabar com esse demônio agora. Só que ele foi, naquela fé dele, foi padre, o padre levou pedrada. O demônio lá jogava pedra. Foi pastor, levou pedrada também. As pedras vinham não sei de onde. Era cada pedrada, pá, pá, corre, corre. Né? Era um poltergeist. Então tem aqueles espíritozinhos que é mais fácil expulsar e outros que não são. A Bíblia não fala? Então, quando você vê um espectro, você tenha cuidado, porque você não sabe que espectro é esse. Quando você vê esse nome espectro, é como se fosse um OVNI espiritual. Você não sabe, então não se meta. Né? Aqui tem um bairro, que é um bairro muito rico, mas tem uma rua que é escura de dia e de noite. E eu passei nessa rua e disse, que rua estranha. Eu não tenho nada a ver com a rua, não tenho nenhum parente na rua. Mas eu achei interessante, porque essa rua no bairro tão legal é tão esquisita. Aí um dia, conversando com a Alcione, mais ou menos 7, 8 horas da noite, peguei o carro e levei ela lá. Quando eu levei ela lá, eu disse, ó, Alcione, esse bairro não é lindo? Ela disse, é lindo. Só tem casa de rico, né? É. Mas tem uma rua aqui que é meio estranha. Quando eu entrei na rua, meu Deus do céu, eu me arrepiei até o cabelo do sovaco. Oi. Aí eu disse, ó, Alcione, olhe para cima, olhe em cima daquela casa de 3 andares, olhe. Quando eu olhei, rapaz, tinha um cara lá, olha a cara do cara, ó. Um cara com um paletó diferente, um jeito diferente, era todo arrumadão, cara. E ele, olha a cara do cara, ó. Eu digo, Alcione, aquilo não é humano, não. Ela disse, volta o carro, e cadê? O carro morreu, foi, fiquei tão agoniado, fui dar ré no carro, o carro morreu, aí eu parei e disse, ei, eu não vim te perturbar, eu só estou passando. Posso passar? Eu vou passar em paz, eu não vim perturbar você, eu não quero saber quem é você. Aí foi onde o carro pegou, aí eu dei ré, mas pastor, o carro morreu porque o senhor deu ré, estava nervoso. Sim, eu não sei, eu sei que morreu. Então, demos ré e o senhor disse, sai, vai. Aí eu saí da rua, quando eu saí da rua veio paz. De novo, quem é aquele cara? Eu não quero saber. Sabe por que eu não quero saber? Porque não tem nada a ver com a história. Tá entendendo? Agora, se a casa fosse sua, ou se alguém tivesse pedido, aí era outra coisa. Então tá meu comentário aí sobre espectro. Os espectros são desde uma sombra que se arrasta, de uma cobra que é vista, mas não existe, um gato que aparece e se esconde atrás dos móveis e não é gato, um passarinho que fica te olhando como gente. Espectros são essas coisas, chamadas espectros. É como aquele poltergeist, né? Daquele filme Caça-Fantasmas. Então, né? Então, que Deus te dê muita sabedoria, tá? Te dê muita sabedoria e não se meta nessas coisas se você não tiver legalidade para mexer com isso, tá bom?